Falei de análise linguística, estou pensando em quê? Você está pensando no barato. Fonologia, morfologia e sintaxe do português. É disso que você está falando. Professor, Banca CESP evidencia fonologia? Não, não evidencia. O que é que eu posso enfatizar de aspectos linguísticos e de análise linguística? Você pode enfatizar a sintaxe do português. E aí alguns professores gostam de usar a nomenclatura morfossintaxe. Por que o professor usa morfossintaxe? Porque para você entender de sintaxe, você precisa de um conhecimento de base. Esse conhecimento de base é a morfologia, entendeu? Então, quando a banca fala para você de aspectos linguísticos, pegou uma questão que envolveu aspectos linguísticos, a banca está falando de análise. E a língua, em seus níveis de análise, é dividida em fonologia, morfologia e sintaxe do português. Esses são os 3 níveis básicos de divisão de análise linguística. É por aí que vai funcionar a coisa, ok? Quando a banca não usar o termo aspectos linguísticos, mas ela usar sentidos do texto, aí sim ela foi para outro caminho de análise. A banca entrou aí no caminho da interpretação textual e, consequentemente, da semântica e da estilística. A banca falou para você de sentidos do texto, ela não está mais preocupada com o sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial, adjunto adnominal, agente da passiva, aposto, vocativo. Ela não está preocupada com isso. Quando a banca falar para você de sentidos do texto, ela está te especificando que ela quer algo relacionado à tua capacidade interpretativa, a forma como você conseguiu compreender e interpretar o teu texto. E aí, quando ela fala de compreensão e interpretação, se o cara não tiver esses conhecimentos aqui, ele se ferra. Semântica e estilística. Ele tem que conseguir entender como é que um texto funciona quando aplicado à sua situação comunicativa, ao seu contexto, e quando o texto vai exceder o limite do dicionário. O que é isso? Quando eu tenho um sentido que vai ultrapassar a denotação. Quando eu vou caminhar para o que eu chamo de conotação, um sentido além do dicionário. Eu costumo dar até um exemplo quando eu estou nas minhas salas, nas aulas iniciais, falando sobre isso. E digo que uma coisa é eu estar com o meu sobrinho na rua e ele falar, olha tio, um cachorro. Outra coisa é a minha mulher brigar comigo e dizer, você é um cachorro. Aí eu tenho 2 sentidos bem diferentes de coisa. São as mesmas palavras, cachorro e cachorro, mas com sentidos totalmente diferentes aí, bem discrepantes, ok? É nesse ponto aí que vai entrar o teu jogo e o teu conhecimento de semântica e estilística para interpretar o texto. Então essas 2 informações aí, elas são de base, ok? Quando eu falar para vocês que a banca não especifica assunto, como eu já disse agora há pouco, você vai entrar um pouquinho aí em conflito, porque você vai olhar a questão e vai dizer, professor, mas essas questões que o senhor colocou aí da CESP são questões que têm conteúdo específico. Deixa eu tomar minha vodka. Quem foi o filho da peste que falou isso, hein? Falou a verdade, vou fazer o quê, né? Bora lá. Quando eu falar para vocês que a banca não especifica conteúdo, como eu disse agora há pouco, e eu pus um conteúdo aí, com uma questão com um conteúdo específico, eu estou querendo criar para vocês aqui, uma vez que vai ser eu, professor Pinguim, Sérgio Moro, Laudi Júnior, e professor Mailson. Nós 3 vamos alternar e estaremos aqui com vocês dando aula, certo? Nesse caso, a gente vai criar um processo de evolução. Você pode fazer isso aqui. Cara, tu está estudando para o concurso, tu não está no concurso, não. A gente vai criar aqui um processo de desenvolvimento em você. Eu vou meter em você o conteúdo, certo? E vou meter com força, porque eu não perdoo. E aí, alguém vai dizer que eu não tenho tamanho para isso? Porque se disser, eu chamo conteúdo, e esse conteúdo está especificado na questão. No entanto, a gente vai evoluir, e no próximo encontro vai ficar um pouquinho mais complexo. No outro, um pouquinho mais. Nós vamos entrar em um processo de evolução, como havia vos dito.
Então, a gente vai começar agora com o conteúdo de sintaxe específico. As questões vão te dizer qual é o assunto. E, posteriormente, a gente vai avançar, 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 até chegar no momento que a abordagem da questão vai ser desse padrão aqui. Deu para entender isso? É assim que nós vamos trabalhar. Então, a gente vai evoluir. Nós vamos começar em um nível mais baixo e vamos evoluindo, 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 até atingir a perspectiva da banca. Ou seja, tu vai ter um crescimento coerente. Melhor do que eu te passar aqui 10 questões com a abordagem comum da banca, sem tu conseguir nem delimitar o teu conteúdo aí. Ou seja, eu estou vindo aqui para perder meu tempo e atrapalhar você, estudante. Então, bora lá. Quando eu for estudar as questões, já sei que o conteúdo não é específico, mas vamos tentar entender como é que funciona aí a abordagem das questões que eu mandei para vocês, ok? Eu tenho aí, se não me engano, 10 questões que eu separei. 10 questões de língua portuguesa. A primeira questão é uma questão da Polícia Civil do Maranhão. Foi do ano de 2018. Essa é uma questão que não está no estilo comum, é aquela questão de A, B, C, D, E. Não é questão do estilo certo e errado, não, aquele estilozinho que a gente está habituado. O primeiro passo para a gente ler uma questão de maneira correta não é partir para o texto, é partir para o enunciado. Perfeito. Quem disse enunciado agora vai ganhar um sinto muito, certo? Porque eu não posso dar um cinto, porque eu não estou com dinheiro aqui para comprar um no momento, e o meu está bem rasgado. Na verdade, eu vou mandar minha mãe até costurar minhas calças, porque minhas calças, quando minha mãe compra, é 38, mas nunca dá em mim, fica folgada. Bora lá. Vou ler o enunciado. Diz o seguinte: no texto, com essa respectiva numeração aí, o trecho 4040 ações judiciais sobre assédio sexual no trabalho tem a mesma função sintática de: letra A, por medo de serem culpabilizadas. Letra B, mais e mais casos de assédio sexual. Letra C, mais protegidas para falar. Letra D, chantagem de um superior sobre um subordinado. E a letra E, queixas de assédio. Antes de ler o texto, deixa eu só te falar uma coisa para você entender, cristão. Por favor. Quando a gente fala de sintaxe do português, a primeira palavra que tem que vir na tua mente é uma só. Chama-se organização. Quando eu falar de sintaxe para você, qualquer professor falar de sintaxe, a primeira palavra que tem que ser associada à tua mente é organização. A sintaxe, ela estuda a organização do que nós chamamos de termos e do que nós chamamos de orações. Ela percebe, a sintaxe, que alguns grupinhos de palavras conseguem desempenhar uma função em relação ao seu contexto. Por exemplo, se eu falar eu comprei um carro, a sintaxe vai dizer que existem grupinhos de palavras aí que desempenham uma função. A primeira coisa que ela faz é procurar verbo, aí ela acha o verbo comprar. E aí ela diz, qual é a palavra que se relaciona diretamente a esse verbo, indicando a prática da ação? Eu comprei. Aí ela vai chamar esse eu de sujeito. E ela vai dizer que tudo que está se informando a respeito do sujeito, inclusive o verbo, é predicado. Aí ela vai dizer que comprei um carro é predicado. Aí a sintaxe vai avançar e vai dizer sim, mas o verbo comprar é um verbo que não tem sentido completo, ele precisa de uma coisinha a mais para agregar informação. Eu comprei. Quem compra, compra alguma coisa, compra algo. Ele comprou o quê? Um carro. Um carro é uma expressão que está servindo de complemento do verbo. Então é um complemento verbal. Esse complemento começou com a palavra um. Um é preposição no português? Não, pode ser o quê? Um numeral ou um artigo indefinido. Se não começou com preposição, a sintaxe vai dizer que isso é um objeto direto. Olha só, a sintaxe faz isso, ela vai observando as palavras e a organização que elas têm dentro de um contexto. Ok? É isso que a sintaxe faz. Então, bora lá. Falei de sintaxe do português, professor, você está dando uma aula mesclada com o conteúdo? Exatamente. Se quiser, eu posso dar o gabarito de cada uma das questões e ir para casa. Só que aí o Jales vai ter que me pagar todas as horas de aula. Bora lá. Falei de sintaxe, estou falando de organização. Eu vou ter uma divisão. Eu tenho a sintaxe do período simples e a sintaxe do período composto.
Falei de sintaxe do período simples, eu não estou falando do estudo das orações. Até porque período simples é qualquer frase que tenha apenas uma oração. Se eu tiver isso aqui, ó, eu comprei um carro, isso aqui é um período simples. Por quê, professor? Porque só tem um verbo, comprar. Então, a sintaxe do período simples, ela não vai estudar as orações. Ela vai estudar as frases que têm apenas uma oração, que são chamadas de período simples. Aí ela vai dividir as frases no que ela chama de termos. Professor, o que é um termo? Termos são pedaços da frase, partes menores. Eu pego a frase toda e começo a fracioná-la, segmentá-la. Só que esses termos não são aleatórios. Cada termo desse vai ter uma funçãozinha. Ele vai desempenhar um papel, ele vai ter uma função. Aí, por exemplo, aqui nesse momento eu estou na função de professor. Vocês estão na função de aluno. Mas quando saírem daqui, um vai trabalhar, um é segurança, o outro é gogoboy, o outro, cada um vai ter uma função. Aí cada um assume seu papelzinho em um contexto chamado de sociedade, ok? Aqui na frase, cada uma dessas expressões vai ter uma função no contexto. Só que existe uma sintaxe que estuda só as frases que têm um verbo. E existe outra sintaxe que vai estudar frases que têm mais de um verbo, mais de uma oração. Quando eu falar de sintaxe do período simples, eu estou falando de termos, existem 3 tipos de termos. Termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios. Show de bola. Falei de sintaxe do período simples, eu vou lembrar que eu tenho termos essenciais, integrantes e acessórios. Estou falando desses 3 tipos de termos aqui. Eu vou repetir para você não esquecer. Falei de sintaxe do período simples, eu tenho termos que serão essenciais, integrantes e acessórios. Professor, quais são os termos essenciais que eu posso ter? Sujeito, predicado. Quais são os integrantes? Eu vou ter os complementos. Complemento verbal e o nominal. E vou ter o meu agente da passiva. Falei de acessórios. Acessórios, gente, para quem não sabe, é tudo aquilo que eu posso o quê, mocinho? Eu quero que aquele cara de brinquinho ali na orelha fale. Você, barbudinho, fale para mim. O que é um acessório? É o anel. Eu vou contar essa história do anel. Eu fui para a aula desse menino aqui, da turma da Polícia Civil, e falei para eles o seguinte, que acessório não vai interferir na minha essência de pessoa. Eu sou um professor. Não é o fato de eu usar ou não o relógio que vai fazer eu deixar de ser professor. Não é o fato de eu estar de tênis ou de bermuda, com o meu microfone da Xuxa, sei lá, de quem é, que vai interferir na minha essência. Eu estava com um anel e disse, se eu tirar e colocar o anel, não vai fazer diferença eu ter ou não o anel. Ou seja, se eu der o meu anel ou não a alguém, não importa. Não vai interferir no meu eu como pessoa. Eu posso dar o anel, eu esqueci o anel no Uber, deixei o anel para o meu vizinho. Não importa. Anel é um acessório, você pode tirar e colocar. Dá para alguém pegar de volta, não vai fazer diferença, gente. Pode dar um anel, não faz mal. Entendeu? Isso é um acessório. Esse cara, por exemplo, ele é o que mais dá um anel que eu conheço aqui. Inclusive, ele já me deu para mim, mas eu não quis. Não gostei. Bora lá. Falei de acessórios, eu estou falando disso aqui, ó. Primeiro, adjuntos. Oi? Você falou o verbo? Bora lá. Verbo, vou te explicar. A expressão verbo é uma expressão que você usa lá na morfologia. Entendeu? Quando você vai para os termos das orações, o verbo ele vai entrar dentro do predicado. Ok? Inclusive, você tem que sempre lembrar. Tudo que diz respeito ao sujeito, incluindo o verbo, é predicado. Se eu falar isso aqui para você,
Comprei um carro é predicado, incluindo o verbo, certo? Talvez você tenha pensado em um outro assunto que existe chamado transitividade verbal, que é quando você estuda a necessidade ou não de um complemento. Adjunto adnominal, o adjunto adverbial, aposto, e esse carinha aqui, ó, o vocativo. Existem umas gramáticas aí que dizem que o vocativo não é um acessório. Aí ficam na briga lá. Aí cada um por si, Deus por todos. Quem quiser achar que é, quem não quiser, cada um que pensa da sua maneira, né? Gravou isso aqui, velho, tu tá com a base da porra para sintaxe. Gravou essa ideia aqui do período simples, termos essenciais, integrantes e acessórios, sabendo o que cada um desses são, você tá feito. Professor, mas eu aprendi com um professor aí que o objeto direto e indireto é um termo integrante. É sim. Esse termo integrante é objeto direto e indireto, é chamado de complemento verbal. Olha aqui. Complemento verbal é o objeto direto, é o objeto indireto, é o objeto direto interno, é o objeto pleonástico, é o objeto direto preposicionado. São todos esses, ok? Todos eles estão dentro do complemento verbal. Certinho? Bora lá. A questão pediu para você identificar uma alternativa que tenha a mesma função sintática do termozinho do enunciado. Então, o primeiro passo é saber qual é a função sintática desse termo. Qual é a função dele? Aí o macete é, olha para o termo e procura verbo. Se não tiver verbo, é termo, sintaxe do período simples. Se tiver um verbo, tu foi para período composto. Aí já é uma oração. Tu vai ter que identificar a função sintática de uma oração. Olha aí o termozinho que ele pediu para você descobrir. Vê se aí tem verbo. Eu vou contar para você. 4.040 ações judiciais sobre assédio sexual no trabalho. Alguma dessas palavrinhas aí pode ser classificada como um verbo, uma palavra que indica uma ação, um estado ou um fenômeno meteorológico? Não. Se não tem palavra que indica ação, não é sintaxe do período composto. Período simples, isso é um termo. Você vai ter que saber qual é a função desse termo. Esse termo é o quê? É sujeito, é predicado, é complemento, é adjunto, é agente. Esse termo é alguma coisa. A gente vai ter que achar a função dele. Ele vai ter alguma dessas funções aqui. Ele vai desempenhar uma delas. A gente vai descobrir agora qual é. Vai lá para o contexto, por favor. Linha de número 6 e 7. Diz o seguinte, começando da 6. Até setembro de 2017, foram registradas 4.040 ações judiciais sobre assédio sexual no trabalho. Olha que interessante. A expressão até setembro de 2017, ela está com uma vírgula depois. Até setembro de 2017. Tu vai gravar e não vai esquecer esse macete. Adjunto adverbial é caso, quando deslocado, quando no começo da frase, de vírgula facultativa. Mas só é caso de vírgula facultativa se ele tiver até 3 palavras. Se ele passar de 3 palavras, se tornou um adjunto adverbial grande. Adjuntos adverbiais que têm mais de 3 palavras, eles são obrigatoriamente isolados com vírgula. É por isso que essa expressão, até setembro de 2017, está com vírgula aí. Aí tu vai saber que esse primeiro termo é o quê? Um adjunto adverbial. Gente, vocês que estão muito afiados aí, é um adjunto adverbial que indica uma circunstância de quê? De lugar, de tempo, de modo, de tempo. Até setembro de 2017, adjunto adverbial de tempo. Show! Foram registradas, isso é uma locução verbal. Verbo auxiliar ser, mais verbo no particípio, que é uma forma nominal. A locução verbal, verbo auxiliar ser, mais verbo no particípio, é uma característica de um negocinho do verbo chamado de voz passiva analítica. É uma característica interessantíssima isso. Por quê, professor? O que é a voz passiva analítica? É quando o sujeito, ele perde aquela posição dele de agente, de praticante de uma ação, e ele assume uma função de paciente, alguém que está sofrendo uma ação. Por exemplo, eu posso falar o seguinte, o menino comprou um carro, mas eu posso dizer o carro foi comprado pelo menino. Nesse caso, o sujeito agora que é o carro, não está praticando uma ação, está sofrendo uma ação. Qual? De ser comprado. Correto? Sim ou não? Olha para o contexto aí, tu achou o verbo, foram registradas. O que é que foram registradas?
Pronto. 4.040 ações judiciais sobre assédio sexual no trabalho, não foi isso? Aí o cara vai dizer, professor, tá vindo depois do verbo, então é um complemento verbal. Caramba! Quando você faz a análise sintática, o primeiro passo não é procurar complemento verbal. O primeiro passo é procurar o quê? Os essenciais, sujeito e predicado. Esse é o primeiro passo. Ninguém começa a fazer análise sintática procurando o termo integrante. Ninguém começa a fazer procurando acessório. O nome é essencial, é necessário, é preciso estar lá. Aí eu tenho a expressão foram registradas. O que foram registradas? 4.040 ações. Vamos resumir para isso. Se eu inverter e colocar essa expressão 4.040 ações antes do verbo, olha para ver como vai ficar a sonoridade da coisa. 4.040 ações judiciais sobre assédio sexual no trabalho foram registradas. Velho, qual é a função desse termo? Sujeito. Isso é um sujeito paciente. Você já achou a função sintática. Isso é um sujeito. Você vai olhar as alternativas e vai tentar achar a alternativa que faz função de sujeito. Mas o que é que a banca faz para te fuder? A banca, ela vai deslocar o sujeito, como fez aqui, para fazer você acreditar que isso é um complemento, um objeto. Foi por isso que ela colocou o verbo antes do sujeito, para confundir tua cabeça. Mas aí tu já grava que quando você encontra locução verbal de verbo auxiliar ser mais verbo no particípio, aí eu já tenho o quê? Uma voz passiva analítica. Já grava esse macete, não esquece disso, ok? Por favor, pelo amor de Santo Cristo. Continuando. Letra A. Qual é a função sintática desse termo? Bora procurar. É por medo de serem culpabilizadas. Por medo de serem culpabilizadas. Bora procurar aí o seguinte. Vocês acharam algum verbo aí? Verbo ser. Tem o verbo ser aí. Tem o verbo ser. Isso significa que isso não é um termo, é uma oração. Se é uma oração, daí eu já posso depreender que é provável que não seja essa. Mas aí você pode dizer, professor, mas tem uma oração aí que faz função de sujeito, que é a oração subordinada, substantiva, subjetiva. Mas a oração subordinada, substantiva, subjetiva não começa com preposição por. Ela começa com a expressão que. É preciso que você estude. O que é preciso? Que você estude. Quem é o sujeito da oração é preciso? Que você estude. É a oração que faz função de sujeito da primeira. Show! Olha aí para a alternativa e vai lá na linha agora, por favor. Linha de número 12. Empresas e a criarem canais de denúncia anônima. É o contexto. Aí diz, as pessoas não falam por medo de serem culpabilizadas. Quem não fala? As pessoas. A expressão por medo de serem culpabilizadas pode ser o sujeito? Não. Por quê? Porque eu já achei o sujeito. E aí, se você quiser saber que expressão é essa, isso aí é uma expressão que dá a ideia de causa, certo? Qual é a causa das pessoas não falarem? Elas têm medo de serem culpabilizadas. Quando você tem uma expressão causal, você foi lá para um estudo de orações subordinadas chamada de orações subordinadas adverbiais. As orações subordinadas adverbiais que estabelecem causa são as chamadas causais. Orações subordinadas adverbiais causais. É um assunto de sintaxe do período composto. É por isso que eu falei, você vai procurar o termo. Achou um verbo nele, sabendo que o sujeito que você encontrou aí não tem verbo, provavelmente não vai ser ele a resposta. Você achou o verbo ser aí. Se achou um verbo, é uma oração. Se o termo que você tem que identificar, que é sujeito, não tem oração nenhuma, é só um termo, é um pedaço da frase, onde você achar aí a alternativa que tiver verbo, provavelmente não vai ser a resposta. Provavelmente. Ok? Letra B. Mais e mais casos de assédio sexual. Linha 1 e 2. Se nos Estados Unidos da América surgem mais e mais casos de assédio sexual em ambientes profissionais. Bora lá. Essa expressão aí, nos Estados Unidos da América, está isolada por vírgulas? Sim. Essa expressão está indicando uma circunstância. Uma circunstância de quê, gente? De lugar. Essa expressão nos Estados Unidos é um adjunto adverbial de lugar. Ok? Professor, essa expressão se aí é uma expressão resumida da seguinte expressão. Se por um lado, nos Estados Unidos da América, surgem mais e mais casos de assédio sexual, é uma expressão resumida, certo? Essa expressão se aí, ela está servindo para dar a ideia de duas opções. Se por um lado acontece isso nos Estados Unidos, por outro acontece isso em um outro lugar. Tá bom? Ok. Continuando. Surgem mais e mais casos de assédio sexual. Cadê o sujeito da oração? Se nos Estados Unidos é adjunto adverbial de lugar, surgir
é o verbo, cadê o sujeito? O que é que surge? Mais e mais casos de assédio sexual no trabalho. Mais e mais casos de assédio sexual no trabalho. Está fazendo a função sintática, está exercendo a função sintática de quê? Sujeito. A alternativa tem no enunciado um termo que exerce que função? Sujeito. Letra B é a resposta. Ok? O aluno me mostrou a questão e perguntou. O aluno disse, professor, surge o quê? Aí ele colocou mais e mais casos. Então, mais e mais casos, professor, é o objeto direto do verbo surgir. Só que o verbo surgir, desgraçado, é verbo intransitivo, não tem complemento não. Quem surge, surge e acabou. O máximo você poderia dizer ele surge de onde. Só que de onde não é complemento verbal. É adjunto adverbial de lugar. Ele surge aqui. Aqui não é complemento. Aqui é adjunto. Adjunto adverbial de lugar, indicando o lugar onde ele surgiu. Surgir, você já marca aí. E não esquece, é verbo intransitivo. O que é um verbo intransitivo? Não precisa de complemento. É igual nascer. Eu nasci. Cadê o complemento? Para que o complemento do verbo nascer? Nasceu, acabou. Vai sofrer, vai trabalhar, vai se arrombar agora. Fudeu, fazer o quê? Quem mandou nascer? Era para ter avisado antes, para o pai não bimbar, mas... Bora lá. Letra D, para você entender aí como é que funciona. Perdão, letra C. Mais protegidas para falar. Linha 17 e 18. Bora lá procurar 15, 16 e 17. O anonimato, na linha 16, ajuda, já que as pessoas se sentem. Quem se sentem? As pessoas, sujeito. Já não podia ser aí o termo que desempenharia a função de sujeito. Elas sentem o quê? Ou elas se sentem de que modo? Mais protegidas para falar. Esses mais protegidas para falar é um termo que está complementando o sentido do verbo sentir. Sabe por quê? Porque quem surge, surge. Mas quem sente, sente algo. Ou sente alguma coisa. Perfeito. Então, sentir é um verbo transitivo direto, que pede um objeto direto como complemento. Então, essa expressão aí seria, na alternativa C, é isso? Isso, mais protegidas para falar, seria o objeto direto do verbo. Aí é isso que a banca fez, olha só. Ela colocou uma alternativa que é sujeito, que parece objeto. E encheu para você de alternativas aí que são objetos. Aí você ia ficar confuso, ia dizer, peraí, eu tenho um monte de alternativa aqui que pode ser a certa. Se você usasse a lógica de que era um objeto. Você ia dizer, professor, tem várias aqui que podem ser as alternativas certas. A banca errou, não errou. Ela deslocou o sujeito para fazer você acreditar que esse sujeito era um objeto. E aí colocou várias alternativas que tinham como que o termo desempenhava a função de objeto direto. Ou seja, ela fez um jogo malicioso para fazer você ser induzido ao erro. Coisa simples, tá bom? Continuando, letra D. Chantagem de um superior sobre um subordinado. Linha 19 e 20. Bora lá. A lei só tipifica o crime quando há chantagem de um superior sobre um subordinado. Olha que massa. Verbo haver no sentido de existir. Verbo haver no sentido de existir, abençoado. Decore. É verbo transitivo direto. Quando eu digo haver ou há no sentido de existência, sempre vai ter um objeto direto. Sempre vai ter um complemento. Há o quê? Ok? Então, bora lá. A lei só tipifica crime quando há o quê? Chantagem de um superior sobre um subordinado. Objeto direto do verbo haver. Então, eu tenho aí outra alternativa que é objeto direto. A banca foi muito esperta nessa questão. Letra D, queixas de assédio. Linha 15. Bora lá. 13, 14 e 15. Segundo Santos, vou começar da linha 14. Os canais de denúncia para coibir corrupção nas corporações já recebem o quê? Queixas de assédio. Queixas de assédio faz função sintática de quê, gente? Objeto direto. Olha que negócio do caramba. 3 alternativas que têm função sintática de objeto direto. Uma que é totalmente discrepante, que é a letra A, que é a expressão que indica a ideia de causa, expressão adverbial de causa. E eu tenho aí a letra B, que é a correta, que faz função de sujeito. A banca, ela queria te fuder. Queria fazer isso com você, ela queria te ferrar. Porque você ia acreditar que no enunciado a resposta seria o objeto direto, mas você ia achar 4 possibilidades de objeto direto, sendo que uma era a correta, que é sujeito, só que você ia confundir. Então, entenda, em alguns contextos pode acontecer isso. O que, professor? O sujeito pode aparecer deslocado. Então, o seu cuidado aqui e o macete que eu te dou para questões que envolvem função sintática
é sempre ter conhecimentos a respeito de transitividade do verbo. Porque se você souber o que é um verbo transitivo direto, o que é um verbo transitivo indireto, o que é um verbo intransitivo, aí tu não vai cometer esse equívoco. Porque tu vai saber se o verbo ele vai pedir complemento ou não. Se ele não pedir complemento, então não tem complemento ali, só vai ter sujeito. Ok? E um adjunto pode aparecer lá, mas não vai ter complemento nenhum. Então grava isso na tua mente. Questão 2, por favor, bem menor. O enunciado diz o seguinte, o enunciado da questão. Os termos em destaque exercem, respectivamente, as funções sintáticas de adjunto adverbial, aposto e complemento verbal. Tem 3 termos aí que estão grifados, eles estão em negrito, certo? A gente vai tentar ler agora e identificar cada um deles. O grande salto que aconteceu agora se deve à descoberta, em 2013, de uma nova técnica de edição genética, chamada, vou usar as letras aqui, viu? CRISPR. Ok, vamos pensar comigo. Esse grande salto aí, que aconteceu agora, segundo ele, se deve à descoberta. Essa descoberta aí que ele falou, ocorreu quando? Em 2013. Essa expressão está indicando tempo? Sim. Ela está isolada? Sim, por travessões. Isso aí vai ser chamado de quê? Adjunto adverbial de quê? Tempo. Ok. No enunciado, dizia que o primeiro termo era um adjunto adverbial. Então, até o momento está ok. Show. Fantástico. Bora para o segundo. O segundo diz o seguinte, que é um aposto. Em 2013, de uma nova técnica de edição genética, chamada CRISPR. Essa expressão aí, ela está isolada por vírgulas? Ela está conseguindo esclarecer o termo que veio antes dela? Se ela é isolada por vírgulas e consegue esclarecer um termo anterior, a gente vai chamar isso, perfeito, de aposto, ok? É um aposto de um termo anterior. E aí existem vários tipos de aposto, a gente vai até ver alguns deles aqui ao longo das questões. Eu tenho explicativo, tenho recapitulativo, tenho resumitivo, tenho especificativo, existem vários, ok? Já está correta, chamada CRISPR, é um aposto, tá bom? Continuando, que não só permite copiar e colar genes ou porções do genoma, como fazê-lo facilmente e a custos muito mais baixos. Ok. A expressão do genoma aí, ela começou com a preposição? Sim, show. Começou com a preposição. Agora ela está completando o sentido de um verbo. Olha o termo anterior. O que é que vem antes dos genomas aí? Porções. Porções é verbo? Tu conjuga porçar, eu posso, tu posso. A gente não conjuga isso aí não, pô. Porções não é verbo, certo? Porções é um substantivo. A expressão do genoma está conseguindo estabelecer a ideia de posse. Essas porções, elas são de quem aí nesse contexto? Do genoma. Porções do genoma. Eu estou conseguindo dar uma característica de porções aí? Sim ou não? Eu estou conseguindo dar uma característica de porções? Essas porções, elas são do genoma, certo? Eu estou conseguindo restringir essa ideia de porções? Sim ou não? Estou conseguindo restringir? Essa expressão porções aí, ela é uma porção de arroz? É uma porção de feijão? É uma porção de macarrão? É uma porção do genoma? Sim. Então eu restringi, né? Se eu restringir aí e a palavra porções é um substantivo, eu posso ter duas possibilidades. Ou de complemento nominal ou de adjunta de nominal. Aí existe um macete aí para você conseguir diferenciar. Complemento nominal sempre é preposicionado. Adjunto adnominal pode ser preposicionado, mas não é em todo caso. E existe uma outra característica aí, certo? Aí eu tenho a ideia do substantivo concreto e do substantivo abstrato. Nesse contexto aí, a ideia de porção é um substantivo que para você é concreto ou abstrato? Concreto. Se eu tiver uma porção de arroz aqui, ela está dependendo de alguém para ter existência real? Ela precisa de alguém para existir? Precisa de alguém? Não. Tudo que não precisa de outro ser para ter existência real é concreto. Não vá nessa ladainha de que concreto é tudo que você pode pegar, não, viu? Que eu duvido que você vai meter a mão no sol, mas sol é concreto, você não vai meter a mão nele, ok? Concreto é tudo aquilo que você tem em um ambiente que possui existência real e não depende de outro ser para manter a existência. Isso é concreto, ok?
Cadeira é concreto, quadro é concreto, isso aqui é concreto, Saci é concreto, tá bom? Professor, Saci não é um personagem? Sim. O cara que criou ele já morreu. Ele continua existindo, Saci? Sim. O cara que era mais concreto que o Saci morreu e ele está lá ainda. Deu para entender? Beleza. Então essa expressão aí do genoma, já que está associando-se a um substantivo concreto, é um adjunto adnominal, ok? Esse adjunto adnominal tem como característica aí na frase, no enunciado, que é um complemento verbal. Como é que o negócio é complemento verbal se não está completando a porra de um verbo? Como é que o negócio é chamado de complemento verbal se ele não está completando um verbo? Está completando ou restringindo um nome. Como é que vai ser um complemento verbal? Não dá. A questão está certa? Não. Foi um erro. Ela chamou de complemento verbal o que era adjunto adnominal. Ela cometeu um equívocozinho aí. Certo? Questão de número 3. A forma verbal busca tem como sujeito o elemento decisão e se complementa por dois objetos. Um direto, a melhoria da infraestrutura, e outro indireto, mas um planejamento adequado do espaço portuário e da sua acessibilidade, bem como uma gestão integrada que venha a fortalecer as economias regionais. Eu tenho duas características aí. Primeiro, o meu primeiro passo aqui é tentar entender se a expressão busca, o verbo buscar, ele tem como sujeito a expressão decisão. Você vai achar aí a expressão busca grifada. Procura aí a expressão busca. Está grifada ela aí. A expressão decisão vem antes dela. Eu vou fazer só uma pergunta a você. Eu posso, de acordo com a gramática do português, com a norma culta, separar sujeito de verbo? Eu posso separar sujeito de predicado? Não. A expressão busca, ela está separada da expressão decisão aí por uma vírgula. Eu posso considerar a expressão decisão como sujeito do verbo buscar? Não. Então a questão já está daí errada. Eu já sabia disso. Então nem precisava olhar toda a questão para saber que era um